Senhoras e senhores, bom dia. Chegamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar então sobre as formas do relevo brasileiro, ok? Bom, vocês estão vendo aí nesse mapa do lado, estão localizadas aí, então as três grandes unidades do relevo aqui no Brasil, que são os planaltos, as depressões e as planícies, né? Então você pode observar aí, essa cor verdinha aí no mapa são as depressões, né? Essa cor mais amarela aí são as planícies. Pode observar que as planícies elas ficam mais no litoral do Brasil ou em alguma região onde tenha água, né? Mar ou rios. E nós temos também nessa cor de laranja os planaltos, né? Goiás, por exemplo, está localizado no Planalto Central do Brasil. Então, você pode observar por essa legenda e através dela identificar e localizar então quais são as unidades de relevo aqui no Brasil. Ok? Então, quais que são as formas de relevo? Eu vou te falar aqui rapidamente as principais, só para você já ficar por dentro do assunto. Então nós temos a planície, que é essa parte mais baixa, mais próxima ao nível do mar. Nós temos o planalto, que é esse terreno que é mais achatado, né? Ele é mais elevado e achatado por cima. Nós temos dois tipos de depressão, a depressão absoluta e a depressão relativa. E nós temos as montanhas, com certeza você já viu alguma montanha. Então, as grandes unidades do relevo brasileiro apresentam características muito específicas, como formas, variações de altitude, né, a altura que ela atinge, e processos de transformação. Essas formas sofrem mudanças provocadas pelos agentes externos. Quais que podem ser esses agentes externos? Né? Pode ser a água da chuva, né? Até mesmo gelo, vento e a temperatura. Então todos esses agentes eles vão transformando o nosso relevo com o passar do tempo, ok? Nós vamos ver então alguns exemplos. Vamos começar pelos planaltos então. Você está vendo aí essa imagem bonita? Isso é o cânion do Itaimbezinho, que fica no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, né? Então os planaltos são terrenos de superfícies irregulares com altitudes mais elevadas que as terras vizinhas. As suas encostas sofrem desgastes causados pela água e pelo vento, formando terrenos ao redor, como as planícies e as depressões. Esses desgastes recebem o nome de erosão ou de processos erosivos, ok? Então, esses aí são os planaltos. E as serras? O que é uma serra? Serras são superfícies de relevo já bastante modificadas pela erosão, com altitudes acima de 600 metros, e essas altitudes elas sempre são consideradas a partir do nível do mar. Ok, pessoal? Essa aí que você está vendo é a serra chamada Pico do Dedo de Deus, né? Bonito, né? Monte. O que são os montes? Os montes são elevações que aparecem de forma isolada, né? Esse monte aí que você está vendo ele fica lá no Parque Nacional do Monte Roraima. Bonito, né? Chapada. O que é uma chapada? Chapadas são formas do relevo que apresentam uma superfície aplanada, ou seja, ela é reta, é meio que reta, é meio plana por cima, e ela é semelhante ao tampo de uma mesa, com queda acentuada em um dos lados. Então você vê que é como se fosse um paredão, né? Essa é uma montanha que tem um paredão e ela é reta por cima. É mais ou menos isso. E o que é uma planície? As planícies elas são terrenos planos de altitude menores que surgiram pelo acúmulo ou depósito de fragmentos de rochas trazidos pela água dos rios, dos mares ou dos lagos. Esses fragmentos de rocha são denominados sedimentos. Ou seja, o que acontece, pessoal? À medida que a água, né, a água da chuva ou do vento, ela vai degradando, né, uma montanha, né, uma serra, alguma coisa,
esses sedimentos eles vão se acumulando lá na parte de baixo, e essa parte lá é que vai formando o que nós chamamos de planície. Tá ok? Nós temos também a depressão. O que é depressão? É quando a pessoa está muito triste, começa a chorar e quer ficar sozinha no quarto. Também, mas não é dessa depressão que a gente está falando aqui na aula, ok? As depressões são terrenos com 100 metros até 500 metros de altitude que sofreram processos erosivos provocados pela água, pelo vento, pelo gelo, né? E uma depressão de forma alongada entre duas elevações chama-se vale. Então olha só aí, isso aí é um vale, né? Muito bonito, tá vendo esse pôr do sol? Isso aí é uma depressão, ok? Aqui no estado de Goiás, nós estamos localizados no Planalto Central brasileiro, entre chapadas, planaltos, depressões e vales. As maiores altitudes localizam-se a leste e a norte, na Chapada dos Veadeiros. Alguém já ouviu falar da Chapada dos Veadeiros, pessoal? Um lugar muito bonito. Quem sabe um dia a gente possa ir lá, né? Nós temos também a Serra dos Cristais e nós temos a Serra dos Pirineus também, que é muito conhecido, o pessoal gosta de ir para lá. As altitudes mais baixas ocorrem especialmente lá no oeste do nosso estado, ok? Bom, então por hoje é só, a gente continua esse assunto na nossa próxima aula.